Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna, saudações cristãs, professor Rony Coser. É um prazer me reencontrar com você nesta disciplina Ética Cristã. Agora chegamos aí na nossa terceira videoaula, quando nós vamos falar sobre ética cristã e família. Na videoaula anterior, nós falamos sobre a ética vista na Bíblia. Na verdade, procuramos ali um embasamento bíblico para a disciplina que nós agora estamos estudando. E nesta terceira videoaula aqui, dando continuidade, nós vamos agora... A gente começa a partir do avanço, na medida em que nós vamos avançando na disciplina, você percebe que nós estamos fazendo agora aplicações da ética nas diversas instâncias de vivência humana. E a família, naturalmente, é sem dúvida a mais importante esfera de relacionamentos do ser humano e não poderia ficar de fora também do estudo da ética cristã. Então, nesse momento, a gente fala da ética na família. Na próxima videoaula, a gente vai falar sobre a ética na igreja e abordando aí diversos desdobramentos da ética pensada em relação à eclésia, em relação à igreja. E nesta videoaula, em particular, nós estamos agora falando sobre a ética e a família. A gente começa aí com um texto que você já pode visualizar na sua tela, onde eu estou dizendo, onde o Senhor Jesus, eu estou registrando aí o texto de Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai dizer para os discípulos assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse texto é um texto muito importante, como eu mencionei em outra videoaula, o Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulos 5, 6 e 7, é sem dúvida alguma, para a ética cristã, é sem dúvida alguma o texto mais importante do Novo Testamento, e por que não dizer até de toda a Bíblia. É que no Antigo Testamento nós temos o Decálogo, que também é muito importante, mas sem dúvida alguma esses 3 capítulos de Mateus, muito conhecidos como o Sermão do Monte, eu prefiro o Ensinamento do Monte, já que ele não é necessariamente um sermão, mas popularmente é assim chamado. Eu penso que esse texto é sem dúvida um texto fundamental para a ética cristã. No ponto 1 aí já da nossa videoaula, eu destaco que a família é a mais importante instituição social que existe. E deixa eu parar nesta primeira frase, tá? É importante dizer que a própria sociologia, e você tem uma parte lá na sociologia onde se aborda a questão das instituições sociais, e a família ela é reconhecida como uma instituição de base e é reconhecida também como uma instituição fundamental. Tenho a impressão de que na teologia a gente dá mais valor à família nesse sentido, né? Pode ser que eu esteja equivocado, mas tenho a impressão de que na teologia a família ela acaba sendo mais valorizada do que a gente percebe nos livros de sociologia, mas eu não estou aqui com isso dizendo que a sociologia não valoriza a família, pelo contrário, a própria sociologia reconhece que a família é uma instituição de base, é uma instituição importantíssima e fundamental para o ser humano. A família foi planejada e criada por Deus, e ela é fundamental para a existência da igreja também. Podemos pensar na igreja, de certo modo, não apenas neste aspecto ou desta forma, mas a igreja é também um desdobramento da família, ok? E não por acaso eu vou dizer na frase seguinte: sendo a igreja constituída de famílias saudáveis, teremos assim uma igreja também saudável. E isso vale para o caso de termos famílias doentes, o que inevitavelmente resultará também numa igreja doente. Então, se você quer ter uma igreja saudável, uma congregação local que seja saudável, via de regra você precisa ter famílias também saudáveis, também vivendo de modo equilibrado, de modo harmonioso, vivendo a vida cristã de fato. No ponto 2, a gente fala sobre família e ética. Eu vou dizer que a relação família e ética, esses dois assuntos, essas duas, esta disciplina pensada em relação à família, ela é fundamental, pois se a ética marca a fronteira da convivência equilibrada entre as pessoas, a família não prescinde dessa necessidade de conviver. Eu gosto de pensar na ideia de que a família é o meu maior campo de aplicação prática da ética, porque na família, no seio da família, no interior da família, é que nós realmente somos percebidos como quem de fato somos. Eu tive um professor no curso de psicanálise, era muito interessante uma fala dele, ele dizia o seguinte: nós vestimos os nossos personagens.
A gente sai a gente sai de casa, a gente vai para o trabalho, a gente vai para a igreja. Então, por exemplo, quando eu vou para o trabalho, eu visto o meu personagem do trabalho. Quando eu vou para a igreja, eu visto o meu personagem da igreja. E geralmente no trabalho, aquele Rony que é conhecido ali não é exatamente o mesmo Rony dentro de casa. Isso é normal para qualquer ser humano, isso não é de todo pejorativo, isso faz parte da convivência social. Eu não estou necessariamente aqui me referindo a ser hipócrita ou a uma conduta hipócrita na sociedade, mas fato é que nós realmente vestimos os nossos personagens. Então, quando eu chego no meu trabalho, eu me comporto como um profissional, o profissional Rony que está ali na igreja, o obreiro Rony que está ali. Mas na família, o que há de mais profundo quanto ao nosso caráter, quanto a quem somos, isso é evidenciado no cotidiano, na convivência com o cônjuge, com os filhos, com os pais e os outros membros, e as outras pessoas que constituem aí o seu núcleo familiar, já que o núcleo familiar ele pode ser expandido, né? Então, é justamente na vivência familiar que nós somos percebidos de maneira mais profunda no que tange a nossa subjetividade, a quem somos, no que acreditamos, qual a nossa cosmovisão. Então, pensar a ética no contexto da família é fundamental, não é um assunto de somenos importância. A gente fala da ética profissional, da ética ministerial, acompanhe comigo na tela aí. Pode-se assim se falar de ética profissional, ética ministerial, ética na pregação e também de ética no ambiente familiar, na relação conjugal, na relação pais e filhos e por aí vai. Na vida conjugal, que é um desdobramento da vida familiar, claro, somente uma conduta ética e um profundo comprometimento moral resistirão aos dissabores e desafios de uma vida a dois. É bem verdade que a pós-modernidade ela vem cada vez mais vendo com suspeição, e eu diria até com ojeriza, a questão do casamento. Embora as pessoas continuem se casando, mas o fato é que o casamento na pós-modernidade ele cada vez mais é visto como uma instituição a ser evitada, por assim dizer. Mas eu sei que existe essa tendência pós-moderna, mas noutra mão existe também um ideário em relação ao casamento, e esse ideário ele é muito forte nos primeiros anos de casamento. Com o passar do tempo esse ideário vai se desfazendo, isso é perfeitamente normal, dispensar o casamento como um poço de deleites a vida toda, e a gente sabe que não é. A vida a dois é um desafio, o casamento é um desafio, há dissabores, há desencontros. Eu disse para um amigo dias atrás que um casamento ele é na verdade a união de duas voluntariedades. São duas pessoas que se unem com as suas individualidades específicas. Eu fico até vendo algumas bobagens às vezes na vida de algumas pessoas que são casadas, no comportamento, né, de algumas pessoas que são casadas, de querer controlar o cônjuge, de não aceitar que ele tenha uma conta privada ou particular, né, no Facebook. Eu não estou falando aqui de não ter acesso à senha, ok? Eu, particularmente, o meu computador é aberto, a minha esposa senta, e se ela quiser visualizar tudo que eu conversei ali, ela não faz isso, ela nunca fez isso e nem se interessa em fazer, mas as minhas contas são todas abertas, e-mail, Instagram e por aí vai. Eu não estou falando disso. Estou falando de pessoas que são controladoras e pensam o casamento como uma forma de controle. Isso é uma grande bobagem. O ser humano ele é um ser por natureza livre, e a gente não pode se iludir com essa ideia de que você vai controlar o cônjuge, né? Então perceba que há pessoas que têm essas ideias equivocadas em relação ao casamento, mas o casamento não é isso. O casamento é na verdade uma união de duas pessoas que tem cada um dos cônjuges tem a sua individualidade, e os dois se unem para viver uma vida conjugal orientada pelo amor, pelo respeito, pela capacidade de conviver com os defeitos do outro. Isso é casamento. E naturalmente a vida conjugal ela tem os seus dissabores, ela tem os momentos de conflito, de desencontros, mas isso naturalmente pode ser trabalhado pelo casal. E a ética ela contribui muito justamente no sentido de que se construa uma relação a dois que seja saudável, que seja equilibrada, que seja coerente. Quem eu sou como homem reflete muito na maneira como a minha esposa também vai se comportar em relação a mim, e vice-versa, né? Eu disse para você agora há pouco aqui que a minha esposa não se preocupa em olhar o que eu escrevo lá no inbox do Facebook ou no WhatsApp. O meu celular também não tem senha, mas porque eu venho ao longo dos anos construindo uma conduta ética que permite que ela tenha essa confiança em mim. Alguém já disse, ou melhor, foi Moody que disse, eu acredito que já até citei esta frase de Moody, eu gosto muito dela, numa das videoaulas anteriores, onde ele diz que caráter é aquilo que somos no escuro, né? É quando exatamente
eu não estou diante da sociedade, é na convivência mais íntima, ou quando as pessoas não estão me observando, e, no entanto, eu ajo numa conduta ética porque eu sou ético, porque eu tenho um comprometimento ético, né? Eu também não estou aqui, pessoal, defendendo uma ética absoluta, ok? Nós precisamos lidar com o fato de que o ser humano, ele é falível, ele é tentado, ele é suscetível a tropeçar eticamente, ele é suscetível ao pecado, para falar teologicamente, né? Mas a ética nos convida a uma vida de constante aprimoramento, de constante aperfeiçoamento. Não por acaso, já diz o filósofo, nós não somos perfeitos. Palavra aqui no latim traz a ideia de completo, acabado, ou seja, nós estamos num processo constante de revitalização, de renovação, de mudança de hábitos, de correção de hábitos, de abandono de alguns hábitos, e pensar a ética é pensar tudo isso. Ainda falando sobre ética na vida conjugal, vivemos numa sociedade onde cada vez mais os valores morais e éticos, especialmente aqueles alicerçados nas escrituras, são tratados com descrédito pelas pessoas. Exemplo, a castidade. A gente vê cada vez mais as pessoas tratando a virgindade como algo extremamente obsoleto, com leituras caricatas, e para o jovem, principalmente, isso representa um grande desafio. E, no entanto, é um valor bíblico, isso está presente no Novo Testamento, e isso traz resultados muito satisfatórios para a vida do jovem, com reflexos positivos na sua vida adulta, e isso é muito interessante para a gente pensar. Mas a sociedade, de um modo geral, ela banaliza esses valores que, na verdade, são valores que objetivam melhorar a nossa vida, melhorar a nossa existência, a nossa convivência com o outro. Por exemplo, não se corromper, não seguir uma tendência social que é ruim, de banalizar valores morais, no sentido de não me apropriar daquilo que não é meu. Então, muitas vezes você faz parte de um contexto onde todo mundo age dessa forma. Eu vou dar um exemplo aqui só para ilustrar isso de um modo mais claro. Você recebe um dinheiro a mais na sua conta, e aí você vai no gerente lá da sua agência e procura saber, fala, olha, apareceu um dinheiro aqui na minha conta, eu não sei de onde é, e quando você vai conversar com seus amigos, as pessoas vão dizer para você, você é muito bobo, se fosse eu, sacava o dinheiro e gastava, o problema é do banco, é o que a gente ouve. Então perceba, ser ético não está na moda mais. Ser ético é sim ir na contramão de uma sociedade pós-moderna. Tá? E não apenas teólogos têm refletido sobre isso, mas também sociólogos, autores competentes, respeitados mundialmente, têm refletido sobre essas questões. Então, na nossa sociedade, esses valores eles são cada vez mais vistos com descrédito, pelas pessoas. A falta desse comprometimento sério entre as pessoas leva, sem dúvida, a esse afrouxamento ético, que eu designei aqui e coloquei aqui entre aspas. Isso, por sua vez, contribui diretamente para a desintegração da vida conjugal e da família. Por quê? Há muito tempo atrás eu ouvi um professor de ética, eu assisti a uma videoaula de ética na internet, e eu achei muito interessante a fala do professor, quando ele dizia o seguinte, olha, condutas éticas elas voltam para nós, e essa é uma verdade. Então eu não penso tanto sobre o impacto disso quando eu estou, na verdade, fazendo coisas que ferem outras pessoas. Mas quando isso volta para mim, aí eu percebo o quão sério, o quão grave é o fato de eu não ter uma conduta ética saudável e ilibada. É claro que na vida, por mais ético que você seja, em algum momento você vai sofrer um calote, alguém vai te fazer mal, você pode sofrer uma traição, isso é um processo, isso faz parte da existência, enfim. Mas é fato também que quando você tem uma conduta ética aprovada, isso também volta para você de modo muito positivo. E como eu falei, assim como quando você está fazendo mal para alguém, no aspecto ético, eu estou dizendo, e você não dá tanta importância a isso, mas quando isso volta negativamente para você, você percebe o peso disso, no aspecto positivo também é verdadeiro. Porque você age com ética, com pessoas, de maneira correta, idônea, e isso lá na frente volta para você, e aí você percebe o quão salutar é orientar-se por uma ética cristã, por uma ética saudável. Avançando um pouquinho mais, eu coloco aí um dado a respeito de ética na vida conjugal ainda, um dado, uma matéria, na verdade, que foi publicada no site EBC Agência Brasil, onde aponta a questão do número de divórcios, que vem crescendo muito. O crescimento ultrapassa a casa de 160%,
na última década. Dados da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2014, veja que já não é uma pesquisa assim tão recente, na verdade, que foram divulgados aí pelo IBGE, tá? Isso no dia 26 de abril de 2017, perdão, é só uma correção, na verdade eu fiz a consulta no dia 26 de abril, né? Mas esses dados haviam sido divulgados no dia 30 do mês anterior. Então veja, esses dados que haviam sido divulgados pelo IBGE indicam que no ano passado foram homologados 341,1 mil divórcios, um salto significativo em relação a 2004, quando foram registrados mais de 130,5 mil divórcios, né? Então foi realmente um crescimento aí de mais de 160%. E a gente precisa pensar sobre o porquê, o que está levando a esse desfazimento do casamento hoje na sociedade pós-moderna. Uma pesquisa mostrou o impacto do uso das mídias sociais na questão da vida conjugal. E aí uma fala de uma psicóloga muito interessante, que ela vai dizer o seguinte: olha, o Facebook, as mídias sociais não são culpadas, são ferramentas extraordinárias, mas o que determina o uso correto dessas mídias, dessas ferramentas, é a cabeça da pessoa que está usando, é a maneira como eu uso, né? Então a forma como eu me oriento ali no inbox quando ninguém está vendo, e quando de repente alguém entra e começa a flertar comigo, eu dou ou não continuidade àquilo, né? Ou aquela mensagem. Então compete a mim ter uma conduta ética, sabendo que o fato de eu estar ali numa tela, eu não estar vendo a pessoa, e sabendo que mesmo não estando pessoalmente com aquela pessoa, se eu dou continuidade a isso, isso pode trazer reflexos muito negativos. Claro, eu estou tomando o exemplo aqui de um homem casado, né? O meu próprio exemplo, me colocando aqui numa possível situação, apenas para falar da importância de se ter uma conduta ética também nas mídias sociais, né? A gente pode pensar a ética no uso das mídias sociais e no reflexo disso na vida conjugal. Então nós chegamos aí no ponto 4, quando agora a gente fala sobre ética na criação dos filhos. Nada nos marca tanto quanto a conduta ética de nossos pais, essa é uma grande verdade. A escola, conquanto seja uma importante agência social, coloquei aí em negrito, não é responsável pela educação de nossos filhos, e sim pela sua escolarização. A educação é dada no lar, no seio da família. Einstein disse que educação é o que resta depois que se esquece tudo que se aprendeu na escola. Essa frase de Einstein ela é muito perspicaz, ela é muito pertinente e reflete também assim uma profunda percepção do grande físico, do grande cientista. De fato, existe uma tendência, eu já trabalhei em escola que ia do ensino maternal até o ensino médio, onde a gente percebia em alguns momentos o descuido dos pais com relação à educação dos filhos. E na igreja também isso acontece, aquela tendência de pais delegarem ao professor da escola dominical, por exemplo, o cuidado com os seus filhos. Isso é um erro. Quem educa os filhos para a vida, quem prepara para a vida são os pais. Os pais têm essa responsabilidade, uma nobre responsabilidade, e sem dúvida alguma, agora falando como pai, aliás, nisso eu posso falar na condição de quem teve um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, e também na condição de quem é pai agora. O exemplo dado pelo pai, pela mãe, causa um profundo impacto na vida do filho e, sem dúvida alguma, Freud explica, isso vai refletir na vida dele adulta, já que a primeira infância, a psicanálise constatou isso, Freud percebeu isso, a primeira infância ela é fundamental para a vida adulta do sujeito. Então é uma fase muito importante que requer realmente cuidado. Conclusão. A gente termina aí com um desejo, expressando um desejo sincero, que gostaria de tratar aqui até como uma oração. Que nossas famílias sejam reflexo da glória de Deus e do cristianismo bíblico, demonstrado através de um santo comportamento, ou demonstrando, através de um santo comportamento, o caráter de Cristo refletido em nós. Que Deus abençoe sua vida. Fiquei muito feliz de aqui ter estado com você em mais uma videoaula. Vamos continuar na videoaula de número 4, falando então sobre a ética em relação à igreja. É assunto palpitante também. Não perca, nos encontramos lá.